Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo ele vai ser sobre a correção da atividade de revisão, tá? Então, não vou ter muito tempo sobre essas respostas, até porque tudo está bem explicado no vídeo, eu também tenho um livro, mas eu preferi fazer assim, caso alguém tenha alguma dúvida, eu posso tentar ajudar. Então, primeira pergunta. Estudamos que os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 aos Estados Unidos provocou impactos não apenas no território estadunidense, mas como em todo o mundo. A seguir-se de 4 consequências geradas. 4 consequências, a gente pode pensar o seguinte. Um primeiro que foi bem trágico, a morte de milhares de pessoas. Segundo, o pânico mundial gerado a partir desse ataque terrorista. Terceiro, enrijecimento nas políticas imigratórias, ou seja, a imigração ficou mais rigorosa, ficou muito mais difícil entrar dentro do território norte-americano sem antes fazer todo o processo mais detalhado imigratório. Quarto, que a gente pode pensar, a contraofensiva norte-americana, buscando legitimar a sua hegemonia sobre o mundo, ou seja, tentando jogar por terra qualquer tipo de ideia de que os Estados Unidos era frágil e consolidar que os Estados Unidos, embora tenha vivido um ataque terrorista, continua sendo um país forte, bem armado e bem defendido. Acho que esses 4 são os principais, mas também tem outros. Vamos lá, próximo. Após a Segunda Guerra Mundial, a economia japonesa foi duramente afetada, contudo, alguns fatores contribuíram para que esta economia fosse restabelecida. Cite ao menos 3 fatores. O primeiro fator que a gente pode pensar é a abundância de mão de obra. A abundância de mão de obra, a mão de obra, além de ser abundante, ela era qualificada e também era altamente doutrinada, ou seja, há uma cultura da obediência hierárquica na cultura japonesa. Então, isso é bem importante. Outra coisa é o papel do Estado. O Estado ele tornou mais flexível nas políticas econômicas, permitindo com que investimentos e tecnologias estrangeiras entrassem no país. Outra coisa é a educação também. O Estado investiu também bastante em educação, isso é muito importante. Outro, investimentos estadunidenses também. Estados Unidos investiu bastante após a Segunda Guerra Mundial, ok? Sobre o terrorismo, responda. Seus principais objetivos. Manipular a população para que a população atendesse ou estivesse a favor dos seus ideais ou a favor da sua luta. Então, manipular o máximo possível de pessoas em prol do cumprimento da sua vontade. Esse seria um dos principais objetivos do terrorismo. E como que eles podem ser classificados? Eles podem ser classificados em terrorismo físico ou psicológico. No caso do ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, houve um emprego dos dois. Foi físico porque muitas pessoas morreram e foi psicológico porque o mundo todo ficou abalado após o ataque terrorista. Sobre o Japão, responda. Qual a atividade econômica é responsável pela maior parte do PIB? Eu estive pesquisando e a maior parte do PIB ele vem do setor de serviços. Acho que 60 e poucos por cento. Depois 30 e pouco vem... acho que 30 e pouco vem indústria e apenas 1,1% é agricultura. Então, a maior parte do PIB
vem do setor terciário. Quando eu falo do setor terciário, é de bens e serviços, é comércio, serviços, banco, escolas, comércio, advocacia, médicos, tudo isso aí é serviço. E comércio, aí vai ser lojas, shoppings, enfim. O comércio também pela internet também é muito importante se avaliar isso hoje, porque o comércio pela internet ele tem ganho muito espaço dentro do cenário mundial. Porque a região onde o Japão está localizado é conhecido como Círculo do Fogo do Pacífico, devido à sua grande instabilidade geológica. O Japão ele está no encontro de várias placas tectônicas e isso faz com que haja uma instabilidade muito grande, não somente na questão da formação, da geração de tremores de terras, mas também da formação de vulcões, de tsunamis, enfim. Quais são os principais fatores limitantes do Japão? Dentro dos fatores limitantes, pode pensar o tamanho territorial, o seu relevo muito acidentado, pobreza na questão dos recursos energéticos, ele é pobre na questão energética. Ele é altamente dependente da importação de matéria-prima. Ele está localizado numa região de grande instabilidade sísmica. Tudo isso já seriam fatores limitantes no território japonês. No setor primário, quais são as atividades econômicas mais desenvolvidas? A gente pode pensar na agricultura, a rizicultura, que é o cultivo do arroz, e também a gente pode pensar na produção do pescado, ok? Por que a população do Japão está envelhecendo? É bem simples, porque o Japão ele tem um elevado índice de desenvolvimento humano, ou seja, elevada qualidade de vida. Então, a população acaba vivendo por muito mais tempo. E aí, atrelado à questão do elevado padrão de vida, da elevada qualidade de vida da população japonesa, mais os altos custos de vida do Japão, o que acontece? A população tem menos filhos, ok? Ultimamente a população tem tendo menos filhos e está vivendo muito mais. Então a população japonesa está envelhecendo. Faça uma breve dissertação falando sobre as principais contraofensivas estadunidenses em busca de alcançar o responsável ao ataque 11 de setembro. Então, a primeira contraofensiva foi contra o Afeganistão, uma vez que os líderes do Talibã acolheram o Osama Bin Laden, que era o responsável pelo grupo Al-Qaeda, o grupo que assumiu o ataque terrorista, e além de ser uma região de grande comercialização de armas e tráfico de drogas e tudo mais. Então, os Estados Unidos, em busca da promoção da paz mundial, invadiu o Afeganistão, mas basicamente, e talvez assim, até mesmo pela questão primordial da busca do Osama Bin Laden. O segundo foi a invasão ao Iraque, porque o Iraque, segundo o George Bush, Saddam Hussein ele possuía grandes armamentos nucleares e produzindo em grande escala, ou seja, um país no qual está envolto de um cenário geopolítico de instabilidade muito grande, um país grande possuidor de armas nucleares, foi a desculpa que o George Bush, naquela época, utilizou para poder invadir o Iraque. Sendo que, após a invasão do Iraque, foi percebido que não existiam armamentos nucleares, que esse argumento ele era falso. Entretanto, o Saddam Hussein ele foi deposto do seu poder e depois ele foi morto posteriormente. Outro lugar que sofreu uma contraofensiva foi o Irã, que, segundo também o George Bush, ele fazia parte do eixo do mal, junto com a Coreia do Norte e o Iraque. Então, o Irã, sendo o eixo do mal, era uma região que era
como que eu posso dizer, potencialmente perigosa, vamos dizer assim. E aí, em 2016, o Irã fez alguns testes de mísseis balísticos. Isso tudo enfatizou e trouxe à tona a importância de um olhar mais cuidadoso para essa região. E com grande preocupação pela liderança estadunidense. E aí os Estados Unidos fez uma promessa de retaliação caso isso não parasse de acontecer. E aí o Irã se comprometeu a parar em maio de 2018. O acordo perdurou até... Não, perdão. O acordo perdurou 2016, 17, 18. 3 anos, mais ou menos. Só que em maio de 2018, o então presidente Donald Trump, ele voltou atrás e revogou, criando sanções econômicas sobre o Irã. Tá. Outra coisa interessante que ainda não falei, eu pensei que tinha uma pergunta sobre isso. Eu falei isso, acho que foi até na live da turma da 900. Por que os Estados Unidos investiu maciçamente capital no Japão após a Segunda Guerra Mundial, sendo que o Japão havia atacado a base americana de Pearl Harbor, não sei como se fala, enfim. Aí, pelo simples fato de que, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, emergiu a Guerra Fria. Então, era uma luta ideológica entre dois polos de poder, capitalista e socialista. Capitalista encabeçado pelos Estados Unidos, socialista encabeçado pela União Soviética. E aí havia uma preocupação muito grande de perceber a fragilidade econômica e até mesmo estrutural do Japão, estando no Sudeste Asiático, muito próximo da União Soviética, e temendo uma influência muito grande, ou uma influência soviética, ao ponto do Japão assumir o sistema político socialista, Estados Unidos entrou na jogada, investindo, consolidando assim o capitalismo no Sudeste Asiático, ok? Gente, então é isso. Vamos ficar por aqui. Qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, ok? Estudem bastante, não somente pelas revisões, mas também pelo livro e pelas videoaulas, tá ok? Até mais, um abração.